Bom, nós sabemos que nós temos 5 sentidos que são inerentes do ser humano, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição, né? Mas também nós temos um sexto sentido que, na verdade, é muito conhecido, é muito falado sobre, porém eu acredito que não damos a devida importância a ele, principalmente quando a gente não sabe utilizar ao nosso favor. Que no caso, esse sexto sentido seria a nossa intuição. Então, eu gostaria de falar, né, hoje nesse vídeo, sobre a intuição, sobre como utilizar ela de uma maneira que seja benéfica para a gente, né? Porque, na verdade, a intuição por si só, ela já é benéfica, né? É uma conexão direta com a nossa centelha divina, com nossa essência, né? Então, a nossa essência, ela sabe o melhor caminho para nós, né? Então, eu vou estar destrinchando tudo isso. Bom, meu nome é Kainan, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente fala sobre autoconhecimento e espiritualidade. Então, seja muito bem-vindo e vamos começar a falar sobre essa questão da intuição. Como eu falei, nós temos dentro de nós uma centelha divina. Essa centelha divina, ela pulsa dentro da gente 24 horas, 7 semanas. Então, a todo momento ela está pulsando, irradiando vida, né? E o que faz a gente sentir ela com mais precisão, mais viva dentro de nós ou não, é a quantidade de excessos que nós temos, que pode ser bagagens antigas, pode ser alguma crença limitante, pode ser algum pensamento negativo que nós estamos tendo sobre a realidade ou sobre nós mesmos, né? E tudo isso acaba englobando essa parte da exceção, né? São coisas excessivas, são ruídos, vamos dizer assim. E esses ruídos acabam tapando dessa centelha divina transbordar através de nós, né? Então, quando eu falo da intuição, né, a intuição ela é inerente a todo ser humano, acredito fortemente nisso, mas às vezes a gente acaba não sabendo como escutar a nossa intuição. Não sei você, mas eu tinha uma coisa assim, que quando eu era criança, eu conseguia escutar 100%, totalmente a minha intuição. Era como se fosse realmente algo instintivo da minha parte. Então, quando eu era criança, eu tinha essa facilidade de seguir a minha intuição com uma fluidez, uma facilidade muito mais fácil do que agora, quando eu já estou adulto, né? E isso, se a gente não perceber, a gente vai perdendo com o tempo esse tato, né? Essa sensibilidade, porque a intuição ela é uma sensibilidade, né? Então, quando eu falo sobre essas questões todas, né, da intuição em si, eu digo que é ela que faz a gente ter essa conexão com esse algo maior que vive dentro de nós, né? Então, falando agora um pouco de uma coisa que é muito fácil da gente acabar se confundindo. Talvez seja uma coisa que você tem uma dúvida, né? De qual é a diferença entre uma intuição de um pensamento, né? É, na verdade, a intuição, ela, a gente sabe que é uma intuição quando a informação vem até nós e nos traz paz e clareza. Ponto. É isso. Quando traz paz, clareza, é intuição. Porém, se vem parecendo uma intuição, mas é um pensamento ou algum outro tipo de informação, porque o nosso cérebro ele é um rádio, né? Ele é um rádio onde ele está sintonizando com várias frequências que tem à nossa volta a todo momento. Então, quando a gente é muito fácil a gente acabar se perdendo, achando que estamos sintonizados na nossa intuição, mas na verdade a gente está sintonizado em um pensamento que talvez nem seja o nosso, né? Porque também tem essa questão da gente acabar sintonizando com pensamentos
de outras pessoas, porque aqui o que tem aqui é uma nuvem de ideias, né? Que também pode ser dito como é, campo, né? O campo de informações, o campo eletromagnético que cada pessoa de nós temos. Uma, uma, um exemplo disso é quando você está bem, está se sentindo bem, e você passa do lado de uma pessoa e você começa a ter uma série de pensamentos negativos, pensamentos densos, do nada. E você sente aquilo e fala: Nossa, eu estava tão bem, o que é que aconteceu para eu do nada eu ter esses pensamentos? Na verdade, aqueles pensamentos não são seus. Foi o seu cérebro, né, que acabou captando isso e você acabou absorvendo e não sabendo diferenciar do que é seu do que não é, né? Tem muito essa questão também. Mas voltando sobre essa parte, né? Os pensamentos, quando você recebe, eles te dão ansiedade, eles te dão incômodo, eles te deixam turbulento por dentro. A intuição não, a intuição ela é algo clara, certeira, precisa, né? Então, quando você recebe uma intuição, você tem aquela certeza profunda dentro do seu coração que é uma verdade, que aquilo vai dar certo, vai acontecer daquela maneira, né? E quando eu falo sobre essa questão de trazendo agora mais para a prática do que seria viver de uma maneira melhor relacionada, utilizando a intuição de uma maneira benéfica, é exatamente esse ponto de você deixar as coisas fluírem como elas são e deixar que o universo, o fluxo da vida haja sobre a sua vida, né? E para isso acontecer, né, antes da gente chegar até lá, até o ponto central que eu quero chegar, são duas coisas. Tem a intuição e tem um conceito que o Jiddu Krishnamurti ele fala, que é sobre ter uma mente infantil, né? Por que uma mente infantil? O que ele quer dizer com uma mente infantil? Ele quer dizer que é uma mente onde ela acessa os pensamentos, onde ela tem uma maior flexibilidade, onde ela não está racionalizando a todo momento. É uma mente onde ela não tem certezas, ela apenas é, ela apenas vive plenamente em paz. Então, quando a gente tem esse olhar para a vida como tá, eu não sei o que é que vai acontecer daqui os próximos 5 segundos. E isso é, me dá um ar de curiosidade, algo que me nutre por dentro, né? É exatamente isso, que é o que eu estava falando no meu exemplo. Quando eu era criança, eu tinha essa facilidade de acessar, me conectar com minha intuição, com minha essência, de uma maneira muito fácil, que era algo até natural da gente, porque é algo natural. A gente só perde isso com o tempo porque são tantas enxurradas de informações, tantas coisas, e principalmente quando a gente vai crescendo, é, a gente vai racionalizando cada vez mais, tentando ter controle cada vez mais das situações. Isso vai perdendo essa parte da sensibilidade em si, né? É isso que vai deixando as coisas mais difíceis. Então, primeiro, tendo essa mente infantil, essa mente de criança, né, de olhar as coisas com um brilho nos olhos, né, de realmente permitir que as coisas aconteçam, e segundo, você acessar a sua intuição. Então, quando você permite que você receba, né, sem estar, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, e apenas deixa as coisas fluírem, a sua centelha divina ela começa a pulsar. E quando ela começa a pulsar, de alguma maneira dentro de você isso vai se conectar internamente. E aí o seu campo ele vai começar a abrir, os seus sentidos eles vão começar a aflorar. Não só o da intuição, mas a sua audição, a sua visão, seu tato, seu paladar. Porque, não sei, por exemplo,
que talvez já tenha acontecido com você, de você estar andando, caminhando, fazendo alguma coisa no seu dia a dia, pensando e do nada somente cessa, espontaneamente ela cessa. E você percebe que a sua audição ela começa a ficar mais aguçada. A sua visão é como se ela tivesse ficado em 4K do nada. E ao mesmo tempo você percebe que sua mente cessou. Então é esse estado, que é um estado de presença, né? Então eu tinha dito dois pontos, já apareceu mais um terceiro, que é a intuição, a mente infantil e o estado de presença. Com esses três pontos, você consegue entrar nesse fluxo da vida e as coisas naturalmente vão acontecendo com uma fluidez que você nem sente. É como se a sua centelha ela começasse a buscar para você conseguir perceber, ter a percepção do que ela é, de quem você é. Então, e quando, né, falando agora um pouquinho mais da parte quando a gente está num momento difícil da nossa vida, porque isso acontece, né, das exceções e tudo mais, quando a gente está com um excesso muito alto de informação na cabeça da gente, um excesso de medo, preocupação, angústia, raiva, sentimentos densos dentro da gente, e a gente tá perdido, não sabe o que fazer com tudo isso, né? Não sabe qual é o próximo passo que deve dar. É algo que eu digo porque é algo que eu vivo, é algo que eu utilizo na minha vida. É o momento de você saber se render. E quando eu digo se render, é você soltar o controle de tudo que é externo e principalmente também daquilo que é interno, porque daquilo que é interno está querendo emergir, ou você está prendendo aquilo dentro de você, né? Não deixando que aquilo saia de alguma maneira, porque você não quer ver o lixo, né? As sombras que estão ali, ou você está tentando ver demais para resolver logo, né? Porque também tem isso. Você sabe que aquilo está ali, mas você não deixa o processo natural da coisa emergir para que depois você veja e entenda com calma, né? Você já tenta adiantar o processo, né? Porque isso acontece também. Então, o momento de você se render é exatamente isso. Tirar o controle das coisas e permitir que elas fluam da maneira que é. É você se render à vida, se render ao processo da vida. Porque quando você se rende, você entende que naquele momento você não tem condição para tentar resolver algo dentro de você, mesmo que esteja dentro de você, você não tem condição porque você não enxerga. Então você se entrega à vida, se entrega ao universo, que eu também posso entrar e falar que você, quando você se entrega ao universo, você não está se entregando, se terceirizando a, a uma entidade, a Deus, o que for. Você está se entregando para um eu maior que você, para um eu que sabe como te ajudar, que a gente pode chamar de eu superior, né? Então, quando você aprende a se render, sabendo que tem um eu maior que eu no plano que eu tô, no estado que eu tô, que ele enxerga melhor, ele sabe qual é o melhor caminho para mim, para que eu passe por essa dor, esse sofrimento de uma maneira mais leve, entende? Então, esse é o processo de se render. E isso não é algo que demora 1, 2 dias, semanas. É um processo natural que cada pessoa passa por seu momento, né? Então, é preciso deixar agir e as coisas vão se organizando no momento certo. Porque tudo que acontece na sua vida está no momento que deveria estar. Você está no exato local onde você deveria estar. E se você está em um local onde está doendo muito, está em muito sofrimento,
significa que tem algum ensinamento ou tem alguma coisa que você precisa perceber para sair daquilo. E isso às vezes dura um tempo, né? Não estou dizendo que você não precisa agir, não estou dizendo que, exato, né? Que você não precisa agir, porque você vai continuar agindo. Mas o tempo também ajuda as coisas acontecerem, né? Então, além disso, né, além de falar toda essa parte espiritual e tudo mais, se você também sente que está num momento difícil, procure ajuda psicológica, profissional, porque isso também ajuda e muito, né? Então, quando você junta a ajuda de um profissional qualificado e depois que ele te ajuda a desembaraçar essa parte mais bruta e você utiliza essa ferramenta da intuição, da presença, de ter uma mente infantil, você multiplica o seu processo. O seu processo, ao invés de estar indo assim, ele já vai mais exponencial, entende? Vai muito mais rápido, muito mais fácil, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que eu falei muita coisa, falei muita informação. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida, que eu estou respondendo todas as pessoas. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.